Olá, bom dia. Eu vou falar um pouco aqui no livro do Êxodo, da saída dos filhos de Israel do Egito. Vou falar da instituição da primeira Páscoa, que se encontra no livro do Êxodo. Todo mundo tem a Bíblia, que tiver a Bíblia em casa, só é ler. No livro do Êxodo, no capítulo 12, Deus ordena a Moisés a instituição da Páscoa. E Deus diz a Moisés, vou resumir porque o texto é longo, começa no 12 e tem aí seus 11 versículos, 13 versículos, 14, que falando, mas eu serei sucinto, só o suficiente para compreender como era comemorado foi a primeira Páscoa e daí por diante. No livro do Êxodo, no capítulo 12, começa no primeiro, mas eu vou ler a partir do 9, que já está especificamente falando da carne. Está se falando da carne, ele diz, não comerei dela nada cru. Então a carne não poderia ser crua, nem cozida em água, senão assada ao fogo. A cabeça com os pés e com a fissura, e nada dele deixarei até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferireis todos os primogênitos da terra do Egito, desde o homem até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Na casa em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa, que quer dizer, passou, foi o dia em que a primeira Páscoa foi quando Israel estava para ser libertado do Egito. Então, depois de todas as pragas, né, Deus ordena a Moisés que os filhos de Israel peguem um cordeiro, dependendo da família. Se a família for pequena, pega duas famílias juntas, mata-se um cordeiro, primeiro tinha que ser o cordeiro limpo, sem mancha, mata-se o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, bota nos ombrais, nas obreiras das portas, bota, e a carne do cordeiro, né? A carne do cordeiro, teriam que comer isso à noite, teriam que comer assada, não podia ser cozida de porte nenhuma, tem que ser assada. E o que sobrasse até o amanhecer, tinha que ser queimada no fogo, não tinha outro meio, e com pão ázimo e ervas amargas. E para que isso acontecia? Né? Isso era a instituição de um memorial. Naquela noite o anjo ia passar, e a casa que tivesse o sangue na porta, que era representando os filhos de Israel, a casa que tivesse o sangue, o anjo passava por cima e não matava os primogênitos. E na casa que não tivesse o sangue, né? Então, o sangue representava ali a presença de Deus naquela casa. E assim os filhos de Israel fizeram. Então, a Páscoa era comemorada em Israel com pão ázimo, carne assada no fogo, e não podia ser nada dela cru. Tinha que ser carne assada. E o que é que ocorre? Quando chega mais na frente, quando ele sai do livro de Israel, no Monte do Sinai, no capítulo 9 do livro do Êxodo, Deus ordena a Moisés para que de tempo em tempo, isso é, de ano em ano, realizasse essa festa, esse memorial. A Páscoa é um memorial exclusivamente para os judeus
os judeus, porque que era para lembrar a escravidão do Egito. Então, o modelo que nós comemoramos hoje, com peixe, etc., não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aí são invenções humanas. Até porque nós não temos o que trazer à memória. Na Páscoa, a Jesus Cristo não tem nada a ver com a Páscoa. Jesus Cristo é a ceia do Senhor. Páscoa e ceia do Senhor são duas coisas completamente diferentes. A Páscoa é um memorial que leva os filhos de Israel até a escravidão do Egito. Aquela carne não tinha sabor nenhum, porque era uma carne assada e depois envolvida em um molho bem amargo, que era para os filhos de Israel comerem, lembrando a dor da escravidão dos seus antepassados. Então não tem nada a ver com a luxúria de hoje, com as festas de hoje. Não, a Páscoa da Bíblia não é essa não. Com coelho botando ovos, com peixe, não. A Páscoa da Bíblia era com carne assada, não podia ser cozida de hipótese nenhuma, pão ázimo, isso é, pão sem fermento, e ervas amargas. Então essa é a verdadeira Páscoa da Bíblia. O que temos hoje são inovações, né, econômicas, para mover o mercado econômico. Né, como as festas de ano, e etc, etc, Dia dos Pais, que são tudo uma forma de mexer com a economia. Mas nada de Bíblia. Então a Páscoa de hoje, que se comemora hoje, não tem nada de Bíblia nela. Até porque, como é um memorial, é exclusivamente dos filhos de Israel. Então a Páscoa é uma festa exclusivamente dos filhos de Israel, que traz à memória o tempo da escravidão do Egito. Os 430 anos certinho, que a Bíblia diz que no dia que completou 430 anos do Egito, é o dia que o povo sai. Então, a Páscoa que nós temos hoje não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Porque a de lá, primeiro, os elementos da Páscoa eram um cordeiro. O segundo elemento da Páscoa eram os pães ázimos. O terceiro elemento da Páscoa era as ervas amargas. Então não tem nada a ver, não tem coelho, não tem peixe, não tem nada. Os elementos da Páscoa do passado. E o que eles estavam lembrando naquele momento? Estavam lembrando a saída dos filhos de Israel do Egito. Deixe de beber água na fonte alheia. Vá você mesmo à própria fonte ou construa a sua própria fonte, que é a Bíblia Sagrada.